Últimas notícias do São Paulo, bora terminar a sua semana, a sua sexta-feira muito bem informado sobre as últimas notícias do São Paulo. Bora fazer um apanhado de 3 jogadores do departamento médico, explicar essa situação dos 3 atletas, falar sobre PP e confirmar uma informação de que de fato ele foi sondado pelo São Paulo, mas o porquê essa negociação é tão complexa. Bora trazer isso e muito mais detalhes. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Começando aí, nessa sexta-feira, o técnico Hernan Crespo fez o seu primeiro treino tático com o elenco. Alguns jogadores que já estão bem fisicamente estiveram no gramado, onde o técnico Hernan Crespo já começou ali a colocar as suas ideias de jogo, já começou a trabalhar ali taticamente, colocando a sua filosofia de jogo, fazendo com que os jogadores entendessem algumas movimentações. É o começo realmente, né? Na quinta-feira foi uma reapresentação mais formal ali para realmente ele apresentar ele e também os seus membros da comissão técnica e ali para os jogadores também irem mais para a parte física. E aí hoje ele já conseguiu ali com alguns jogadores fazer alguns treinamentos, explicar algumas questões táticas, algumas questões de posicionamento. Então o Crespo já começando aí os trabalhos oficialmente como técnico do São Paulo. Aos poucos a gente espera que nesses 17 dias ao todo que o São Paulo terá de preparação com um novo treinador, que ele consiga fazer muito proveito de toda essa situação para conseguir fazer com que o São Paulo saia rapidamente dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro e consiga chegar bem forte para disputas das Copas. Bora trazer informações já do vídeo de hoje, trazer algumas apurações, a gente vai conversar bastante sobre todas essas situações. São Paulo realmente sondou a situação do atacante PP, que atualmente está no Porto, só que tem algumas complicações e a gente já pode praticamente descartar qualquer chance de possibilidade de contratação. A informação foi dada primeiro lá pelo Jorge Nicola e eu consigo a confirmação que o Adriano, seu empresário, recebeu consulta sim do São Paulo e também de várias outras equipes do futebol brasileiro. O que acontece? Na última quinta-feira foi noticiado, né, não só pela imprensa brasileira, mas obviamente começando ali pela imprensa portuguesa, de que o PP estava numa lista de dispensas do Porto, numa lista de negociáveis do Porto, que após a participação pífia na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Porto decidiu negociar vários atletas e basicamente avisou ao mercado, ó, esses atletas aqui estão disponíveis para negociação. E aí o PP, que tem 28 anos, é atacante, já foi inclusive recentemente convocado para a seleção brasileira. Ele pode fazer lateral direita, ponta esquerda e jogar também por dentro, como um meio-campista. Então, seria um jogador que poderia fazer várias funções. E aí, os vários clubes brasileiros ao todo ali, assim, se a gente for falar, todos os clubes que sondaram foram praticamente todos, porque foram entender, viram no noticiário ali a situação do PP e foram perguntar. O São Paulo foi um desses. Aí foi fazer uma consulta para entender, olha, rola um empréstimo, ele está numa lista de dispensas mesmo, como está esse cenário? Só que o Adriano respondeu para o São Paulo e para todos os clubes que sim, ele está numa lista de negociáveis, mas para venda, e que o Porto quer pelo menos 25 milhões de euros pela sua contratação. Então vai ficar muito difícil, né, para o São Paulo. Então, por conta dessa grana que a gente pode descartar completamente essa possibilidade. E aí a gente vai a fundo na apuração. Tem uma proposta que deve chegar daqui a pouco ao Porto do Nottingham Forest. A primeira proposta deve ser de 22 milhões de euros pela contratação do jogador. Nottingham Forest, que também tem o Marinakis como um proprietário ali da equipe, e aí o Nottingham Forest estaria disposto a desembolsar uma boa grana para a contratação do PP, atacante de 28 anos, que não deve permanecer no Porto. Ele já está há um bom tempo lá, né? Ele saiu do Grêmio para jogar no Porto, desde então não saiu da equipe portuguesa, mas não será um reforço do São Paulo. O São Paulo foi fazer só uma consulta, sabe? Quando você era criança, quando você ia no mercado, você queria um salgadinho, só me falava, na volta a gente compra? Aí o São Paulo foi lá, olhou o preço e falou, na volta eu compro. E essa volta dificilmente acontecerá, mas a gente confirma aqui que realmente houve esse contato oficial
em relação ao São Paulo para tentar a contratação do atleta, mas recebeu aquele... Não foi um não, né? Mas foi um... Ah, tá bom, beleza. Só tô dando uma olhadinha. Pra gente continuar trazendo mais informações do São Paulo, notícia triste sobre o Mike. Teve constatado uma lesão na parte posterior da coxa. Ele se lesionou, né, nesta semana onde ele esteve em campo na vitória do São Paulo contra o Bahia por 3-1, inclusive partida que teve nas tribunas ali membros da comissão técnica do técnico Hernan Crespo, né, o Juan Branda, que é o auxiliar, e o Nepote, que é o preparador de goleiros. E aí o Mike teve constatada realmente essa contusão, ele já inclusive iniciou o tratamento no Refis Plus, ele vai fazer todo o tratamento no CT dos profissionais e não nas categorias de base. E aí a previsão ali inicial é de realmente ele ter uma contusão onde ele vai conseguir se recuperar em pelo menos um mês e meio ali no máximo. Então é uma lesão basicamente bem parecida até com a do Marcos Antônio. Não foi a das mais graves, mas também não é uma das mais simples. Então ele vai precisar desse tempo aí para essa recuperação. Então a gente pode colocar que ele vai perder toda a intertemporada com o técnico Hernan Crespo, que é um sinal triste, né? Porque o Crespo poderia acompanhá-lo melhor de perto nesse momento, e seria importante para o jogador estar disponível nessa situação, mas em termos de jogos ele não deve perder muitas partidas, deve perder ali no finalzinho de julho, basicamente no início de agosto, ali antes, por exemplo, das partidas da Copa Libertadores da América, ele já vai poder estar disponível para o técnico Hernan Crespo, mas não vai poder participar da intertemporada, ele já iniciou o tratamento desde ontem, e aí agora toda a sorte do mundo aí para o Mike, para que ele consiga se recuperar o mais rápido possível. A previsão é ali de um mês, mas quem sabe, né, se ele conseguir evoluir bem, ele acabe retornando até um pouco antes e já vire opção para o técnico Hernan Crespo. A expectativa do São Paulo, de acordo com algumas pessoas que a gente conversou, é do Mike se fixar agora com a saída do Igor Vinícius. Igor Vinícius que já, inclusive, já foi lá para o Santos, já foi fazer exames médicos, e aí o Mike já começa a ter oportunidades agora no elenco profissional. Boa sorte pro Mike aí na sua recuperação. Antes da gente continuar, seja membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp, o nosso grupo dos membros, onde a gente fala diariamente sobre São Paulo, sobre diversos outros assuntos também relacionados a futebol. A gente bate um papo bem bacana lá, a gente se zoa também, a gente brinca bastante e ainda te deixa super bem informado, tiro todas as suas dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp. Tem os vídeos exclusivos para os membros do canal também, tem as lives exclusivas também no canal, enfim, tem muito conteúdo para você que quer se tornar um colaborador, para você que quer se tornar um membro aqui e fazer parte dessa comunidade são paulina. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, Hugo Leonardo, lembra dele? Volante, que foi um dos destaques do São Paulo na disputa da Copinha deste ano, chegou até a estrear nos profissionais na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Ele está lesionado, né? Ele teve uma lesão grave. E aí ele já fez cirurgia na final da Copinha, foi aquele jogador, aquele volante que se lesionou infelizmente na final da Copinha, acabou tendo que ser substituído e aí depois, né, teve que passar por cirurgia e aí já tá fazendo todo o tratamento. De acordo com o que a gente tem conversado com várias pessoas que estão a par de toda essa situação do Hugo Leonardo, uma boa notícia, porque a previsão inicial era do Hugo Leonardo sequer jogar nessa temporada. A expectativa do São Paulo era mais para janeiro do ano que vem ali ele ficasse realmente um ano parado, porque é uma lesão mais conflituosa, é uma lesão um pouco mais delicada, um pouco mais difícil de se lidar. Só que ele tem evoluído muito bem nos treinamentos, ele tem respondido muito bem ao tratamento, tem evoluído bem, agora está fazendo um trabalho com a fisioterapia, então ele está evoluindo, está num grau de evolução muito interessante para esse tipo de contusão. Então hoje, pelo que eu conversei com algumas pessoas e pude entender dessas conversas, é de que a previsão hoje, o São Paulo sempre evita trazer muitas previsões, né? O São Paulo sempre coloca ali que o atleta já iniciou o tratamento, algo nesse sentido, não fala muito abertamente ou publicamente sobre previsões, mas em off ali a gente vai conversando, a gente tem uma ideia mais ou menos, e aí o Hugo Leonardo pode voltar a partir de setembro. E aí, setembro ainda teria outubro, novembro e dezembro, 3 meses ali, porque dezembro a gente pode contar, porque o Campeonato Brasileiro em um primeiro momento vai acabar só dia 21 de dezembro. Então, basicamente é um mês cheio, então ele ainda teria 3 meses ali para disputar.
Lembrando, ele já estourou a idade do sub-20, então ele não vai nem fazer uma transição para o sub-20, né, para começar a jogar ali, ter rodagem, para depois realmente voltar e ter oportunidade no profissional. Agora ele já é atleta profissional realmente, o São Paulo inclusive comprou o atleta lá do SK Brasil, ele faz parte do time, o Zubeldia gostava muito do jogador, e agora a diretoria do São Paulo entende que ele é um volante que é muito promissor, que obviamente, para essa temporada, por mais que ele volte, o São Paulo não conta ele como um reforço. A expectativa dele, nesses 3 meses, aproveitar para adquirir ritmo de jogo, melhorar a forma física, voltar realmente a estar saudável para quem sabe já no Paulistão do ano que vem ele comece a ter rodagem, comece a ter minutagem, mas é um jogador que evoluiu bastante e já em setembro pode virar uma opção interessante para o técnico Hernan Crespo, caso o argentino queira contar com um atleta. Para a gente continuar e fechar o vídeo de hoje, né? Só antes, aqui embaixo tem um link da Ola Esportes, um aplicativo de futebol bem bacana que tem até jogos ao vivo e de graça. Você pode criar a sua conta sem compromisso, você pode criar a sua conta lá gratuita para você ter futebol ao vivo, você pode ver todos os jogos. Todos os jogos do São Paulo vai estar lá ao vivo, todos os jogos que você imaginar na face da terra. Se bobear, a Ola Esportes daqui a pouco tá passando até jogo marciano, então você já pode clicar no link estando no seu computador ou no seu smartphone para você acompanhar notícias em primeira mão, tempo real das partidas, calendário de jogos, para você que faz a sua fezinha, tem um comparativo de odds também, então é um aplicativo bem completo, o aplicativo mais completo sobre o futebol que a gente tem hoje, então eu tenho certeza que você vai gostar bastante, você vai ajudar aqui o canal, então dá uma olhada no link da bio para você acompanhar a Ola Esportes. Pra gente fechar o vídeo de hoje, e o Luiz Gustavo, quando que ele volta? Tem previsão? Como é que tá essa situação? Então, bora trazer aqui alguns detalhes. A gente já tem falado sobre o Luiz Gustavo, mas agora a gente vai entrar a fundo nessa questão do volante. O Luiz Gustavo está fazendo toda a aprimoração da parte física e é algo que vai demandar tempo, porque você imagina, um atleta está o quê? 3 meses por conta da sua embolia pulmonar, ele está 3 meses sem praticar qualquer atividade física. E é um atleta de alta performance, então ele precisa de um tempo para recuperar realmente essa forma física. Não é você aí, ô queridão, que fica aí 1 mês sem ir para sua academia ou sem praticar sua corrida, e aí em 1 semana você volta, você já tá mais ou menos legal. É um atleta de alta performance, é de alto nível, é um jogador profissional de futebol. Então ele precisa realmente estar numa plenitude física bem acima do que nós, meros mortais, meros seres humanos. Então por conta disso isso vai demandar o tempo, porque tem a parte física não só a parte muscular, mas também tem a parte cardiovascular, tem a parte do treino de intensidade, então isso vai demandar um certo tempo. Então o Luiz Gustavo ele tem evoluído de uma maneira bacana, tá? Inclusive ele vai voltar a jogar, isso é praticamente certo. O São Paulo conta com ele para o segundo semestre e o próprio jogador também não quer parar a ponto de ele estar voltando para esse recondicionamento físico. Lembrando, o São Paulo ele evita dar prazos, ele evita colocar prazos. Mas a gente conversando com as pessoas ali, a expectativa mais ou menos é que em agosto o Luiz Gustavo já possa começar a treinar com o grupo e ser uma opção para o técnico Hernan Crespo. Ainda é uma previsão, então isso pode alongar um pouquinho para setembro, pode, né, se ele for evoluindo conforme for acontecendo a sua preparação física, ele pode acabar retornando antes. Vídeo, por exemplo, num caso completamente diferente, o Pablo Maia, que a expectativa era voltar lá para o fim do ano e já estava jogando antes mesmo da pausa do Super Mundial de Clubes. Então a expectativa, o São Paulo trabalha com a possibilidade do Luiz Gustavo já retornar ali em agosto e aí começar a fazer os trabalhos com o grupo, e aí vai ficar muito a cargo do como ele vai respondendo nos treinamentos, como o Zubeldia, ó, é o costume, como o técnico Hernan Crespo vai poder acompanhar esse cenário e vai entender se de fato ele vai fazer, se o Luiz Gustavo vai fazer parte dos seus planos, o que ele pensa para o Luiz Gustavo é de zagueiro, de volante, o que ele vai aprontar em relação ao camisa 17 do São Paulo, mas fato é que o Luiz Gustavo provavelmente não, fato, que no segundo semestre ele será uma opção e vai voltar a atuar profissionalmente com a camisa do São Paulo. Lembrando que seu contrato é até dezembro deste ano, ainda não há nada certo para sua ideia de permanência no futebol para o ano que vem. Existia a expectativa dele no início do ano, dele fazer o último ano como um atleta profissional, mas por conta dessa embolia pulmonar tudo ficou uma incógnita. Eu não descartaria a possibilidade do Luiz Gustavo continuar jogando pelo menos até 2026, quem sabe de querer jogar um Paulistão ou algo nesse sentido. Combinado?
Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. A partir das 6 horas estarei com o pessoal lá dos Três Zagueiros pra gente bater um papo maroto sobre essa sexta tricolor, trazer mais detalhes, falar como é que tá sendo esses bastidores do Crespo, a gente falar bastante sobre São Paulo Futebol Clube daquela maneira que a gente sempre gosta. Beleza? O próximo vídeo eu já vou estar em João Pessoa? Não sei, vai depender muito do meu tempo, mas provavelmente, no máximo, o próximo ou não sei se é o próximo outro, já será com um cenário completamente diferente. Aqui estamos na correria na sexta-feira, estamos aqui bala e tudo, e trabalho ao mesmo tempo, mas a gente vai dar tudo certo e logo logo estaremos ali aproveitando as praias de João Pessoa. Sai de João Pessoa? Tem um restaurante? Chama nós. Quero comer na faixa. Tem uma pousada? Eu vou lá também. Não tem problema não. A gente faz uma publi aqui tranquila. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.